Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu entregar aqui algo da parte de Deus para a tua vida, a qual o Senhor me entregou. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Amém? A Bíblia vai nos dizer lá em Lucas capítulo 1, versículo 5, que diz assim: quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo do sacerdote de Abiás. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia uma vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor, mas não tinha filho, porque Isabel não podia ter filho e porque os dois eram muito velhos. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu li esse texto aqui, o que me chamou a atenção foi que, aleluia, tanto Zacarias como Isabel vinha de uma família de sacerdotes. E a Bíblia deixa bem claro o quanto eles temiam a Deus. A Bíblia deixa bem claro, aleluia, que eles viviam uma vida correta. Porém, tinha coisas na vida deles que não tinha acontecido. E o Senhor começou a ministrar dentro do meu coração e dizer: tem pessoas que vivem uma vida correta, que obedecem, que andam de acordo com os princípios e com as minhas palavras. Só que existe situações na vida delas que não foram resolvidas. E elas perguntam o porquê, aleluia, daquela situação não ter sido resolvida, Deus não ter feito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você vê que eles viviam uma vida correta, mas eles não tinham filho porque Isabel era estéril. Só que a Bíblia vai dizer que certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote. Mesmo com a falta que havia dentro de casa, Zacarias não deixou de fazer o seu trabalho. Zacarias não deixou, aleluia, de estar fazendo as suas funções. Porque a primeira coisa que Satanás ele quer fazer na minha e na tua vida, quando as coisas não acontecem do meu e do teu jeito, é colocar na nossa mente para nós desistirmos, para nós pararmos. Aleluia. E você vê que independente da falta, aleluia, que havia dentro daquela casa, a mulher estéril, ele já era velho e a mulher também já era velha. Eles estavam ali, ele estava ali, na sua função. No versículo 9 vai dizer assim: conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar incenso no altar. Por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo que o incenso queimava, o povo lá fora fazia oração. Então um anjo apareceu em frente de Zacarias. E foi em um desses seus trabalhos, dele estar fazendo para o Senhor, que o Senhor decide falar com Zacarias. Porque o Senhor tinha marcado um encontro para falar com ele naquele dia. E o Senhor começou a ministrar dentro do meu coração e dizer: é em dias comuns que eu me revelo. É em dias comuns que eu me manifesto. Talvez ele tivesse cansado. Talvez ele já tivesse exausto. Mas foi em um dia comum, aleluia, que o Senhor marcou para falar, aleluia, com ele. E eu quero dizer algo da parte de Deus para a tua vida: é em dias comuns que Deus marca para mudar a história. É em dias comuns que Deus marca para mudar situações. Por mais que para você pareça ser difícil, existe um Deus que transforma, aleluia, choro em alegria. Existe um Deus que transforma, aleluia,
pranto em cânticos. Então um anjo apareceu na frente de Zacarias, de pé do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. Foi aqui aonde, aleluia, Deus fala com Zacarias dizendo que ouviu a oração dele. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e muita gente. E sobre essa fala de Deus para com Zacarias, você vê uma promessa sendo estabelecida. Porque Deus estabelece promessas em dias comuns que se cumprirão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento, instruções. Ele levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro. E será forte e poderoso. Aleluia, como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes. E que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Aleluia. Você vê que Zacarias ouve tudo isso. O Senhor aqui falando com ele, dando instrução, estabelecendo uma promessa que para ele parecia impossível. Eu sei que tem promessas que aos nossos olhos parecem impossível. Eu sei que tem promessas que parecem que não vão acontecer. Mas eu quero dizer algo da parte de Deus para a tua vida. Quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. Ainda que o tempo passe e você acha que Deus se esqueceu da promessa, Ele não se esqueceu da promessa. Ele sabe exatamente o que Ele falou. Ele sabe exatamente o que Ele disse. E tudo o que Ele disse, Ele vai fazer acontecer conforme a sua palavra. Porque a sua palavra não volta antes de ser feito o que Ele determinou para que fosse feito. Então descanse o teu coração. Se tu tinha dúvida, saia daqui com a certeza de que Deus irá cumprir. Lucas 1, versículo 18 diz: então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Aí eu me pergunto, o anjo falando com ele, ele ainda pergunta como é que ele vai saber se isso é verdade. Estou muito velho e minha mulher também. Você vê aqui que entra a dúvida no coração de Zacarias. E quando o Senhor falava comigo, o Senhor dizia: filha, tem muitas pessoas que estão deixando entrar dentro do coração dela o espírito da dúvida. Tem muitas pessoas que estão deixando o espírito da dúvida se instalar nos corações. E está se perguntando como é que vai acontecer aquilo que eu falei. Aleluia. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus. Ele me mandou falar com você para lhe dar essa notícia. Quem estava entregando a mensagem sabia quem era. Ele, identidade. Aleluia. Tem gente que hoje nem sabe quem é. Eu sou Gabriel, servo de Deus. Aleluia. Você não está acreditando no que eu disse. Mas isso acontecerá no tempo certo. Você vê aqui o mensageiro de Deus, o anjo falando com ele. E ele não estava acreditando.
Tem pessoas que estão aqui, aleluia, que receberam uma promessa, que são portadoras de uma promessa, mas não acreditam naquilo que foi liberado sobre ela, mas não acreditam naquilo que foi derramado sobre ela, porque existe o espírito da dúvida dentro do coração. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você: não duvide daquilo que eu falei. Não deixe, aleluia, o inimigo agir nas tuas emoções, trazendo dúvidas. Oh, muitas das vezes nós pagamos preço por duvidar daquilo que Deus falou. Muitas das vezes nós pagamos preço por duvidar daquilo que Deus nos entregou. O Senhor está dizendo: ei, você só precisa, aleluia, confiar e acreditar no que eu falei, aleluia, que iria fazer. Porque quem vai fazer sou eu. Quem vai operar sou eu. Eu sou grande, aleluia, para fazer. E você é do tamanho da promessa, aleluia, que eu lhe fiz. Para de olhar para você como se você fosse pequena. Para de olhar para você como se você fosse, aleluia, um grão de areia. Você é do tamanho da promessa. Você é do tamanho daquilo que eu estabeleci sobre a tua vida. Não deixe o inimigo manipular os teus sentimentos, trazendo dúvidas para o teu coração. O Senhor está dizendo: eu estou arrancando todo espírito de pequenez. Todo espírito de inferioridade. O espírito de inferioridade traz dúvida para, aleluia, a nossa identidade. Quem sabe quem é, não teme ao pensamento contrário. Você vê aqui, aleluia, Zacarias, não acreditando naquilo que, aleluia, o anjo estava falando sobre ele. Você vê aqui um homem que não acredita. Mas mesmo na incredulidade de Zacarias, você vê que o anjo aqui sabia quem ele era. Eu sou o Gabriel. Mesmo sabendo que aquilo que ele estava falando, Zacarias não estava acreditando. Você não está acreditando. Mas isso acontecerá no tempo certo. Porque você não acreditou, você ficará mudo. E não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Veja que por não acreditar, aleluia, ele fica sem falar. E o Senhor me deu um código dentro desta palavra para te entregar. Não seja um Zacarias que não acredita. Não seja. Mas acredite naquilo que foi estabelecido na tua vida pelo Senhor. Pessoas podem duvidar. Pessoas podem não acreditar nas promessas que Deus estabeleceu sobre você. Mas você tem, aleluia, que acreditar naquilo que Deus liberou sobre ti. E assim como Zacarias ficou sem falar por um certo tempo, Deus vai silenciar. Deus vai silenciar pessoas que não acreditam. Só que ao mesmo tempo que Zacarias fica sem falar,
Aleluia, porque não acreditou, foi um sinal para que ele cresce. Você está entendendo? Que Deus usa da situação de duas formas. Tem situações que Deus vai usar de duas formas. Tem situações que Deus vai usar de dois jeitos. E o Senhor está dizendo para você, aleluia, não se preocupe com o tempo. Quando ele diz, eu e minha esposa somos velhos, nós vemos Zacarias preocupado com o tempo. E tem tanta gente aqui preocupada com o tempo. Tem tanta gente aqui dizendo, Senhor, já passou tanto tempo. A minha esperança se foi com o tempo. Já faz tantos anos, eu ouvi isso lá atrás. E o Senhor manda dizer que existe um tempo certo para cada coisa acontecer. Ele fala, isso vai acontecer no tempo certo. Existe tempo certo de Deus para acontecer e ele diz, vai acontecer. Tem pessoas aqui que estão achando que não vai viver. Tem pessoas aqui que estavam quase desistindo. Tem pessoas aqui que estavam quase parando. E enquanto o Senhor estava falando com Zacarias, o povo estava esperando ele. Aleluia, Lucas 1, versículo 21. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias. E todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão. Sem poder falar, ele fazia sinais com a mão para o povo. Olha só, o anjo fala com Zacarias lá dentro do templo. E Zacarias não acredita naquilo que estava recebendo. E o povo de fora acredita, sem nem Zacarias falar. Tu pegou aí? Ó, quando Zacarias saiu, não podia falar. Então perceber que ele havia tido uma visão. Lá dentro, ele num diálogo muito grande com o anjo. Só que quando ele sai, ele nem precisa falar mais o quê? O Espírito testifica. Oh, rabacalaba sobre Tedeba. O povo já sabia que ele tinha tido uma visão. Sabe por quê? Porque graças a Deus que também tem gente que acredita naquilo que nem nós acreditamos. Tem gente que acredita naquilo que nem nós acreditamos. Ele já sabia que ele tinha tido uma visão. E ele lá dentro contendendo. Ele lá dentro de, aleluia, indagando, mas eu tô velho, mas não sei o que, mais e tal. Enquanto tem gente contendendo, tem gente acreditando. Enquanto tem gente contendendo, tem gente dizendo assim, eu creio, eu acredito. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Aleluia. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida. Eita, meu Deus. Ele tinha recebido a palavra. E eu quero te dizer que esta palavra te dá respaldo. Eu quero te dizer que essa palavra é a garantia do cumprimento. Esta palavra é a garantia
que o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Quando termina o serviço, vai para casa, pouco tempo. Tem tanta coisa para acontecer em tanto tempo. Ei, calaborda, neguiachei. Tem tanta coisa para desenrolar em pouco tempo, mas Senhor, está quase chegando o final do ano. Mas eu creio num Deus que desenrola o que precisa ser desenrolado em pouco tempo. Não precisa de muito tempo para Ele fazer, não. Não precisa de muito tempo para Ele agir, não. Oh, rabacheire, arabarabachorederebas. E eu quero dizer para ti, em pouco tempo Deus se manifestará nesta causa. Em pouco tempo Deus entrará nesta situação. Em pouco tempo Deus mudará este cativeiro. Em pouco tempo o Senhor cumprirá. Eu passei por uma situação e eu tive 3 visões. E sabe quando você entende o que o outro está passando, mas você não entende o que você está passando? Porque eu sou assim. Quando Deus me revela e Deus me diz, eu fico em paz, independente do que seja. Só que quando Deus oculta de mim, eu fico desesperada. E Deus, Ele me testa nisso. Em ocultar. Para que a minha confiança venha a ser exercida. E eu passei uma situação muito grande. E o Senhor usou um profeta para mim. O Senhor disse assim: quando eu te digo, tu sossega, independente se o mundo está desabando. Mas quando eu não te revelo, tu fica desesperada. Mas é justamente nessa hora que eu quero que tu confie, mesmo sem eu te dizer. Porque tem coisas que tu não entende agora, tu só vai entender depois. E aquilo ali me acalmou. E eu fui para a igreja. E eu fiquei lá na igreja de 11 horas até 1 da tarde. Eu fiquei orando. E eu chorei muito e entreguei a Deus. Só que o Senhor me dava 3 visões. E nessas... Por que eu estou falando isso? Porque Deus vai falar com você. E nessas 3 visões que Deus me dava, eu via como se fosse uma folha e alguém assinando. Deixa eu pegar aqui só para você ver. Faz de conta que isso é uma caneta, tá? Uma caneta. Só que a caneta, na visão, era toda de prata, como se fosse de ferro. E eu via desse jeito. Aí voltei para casa, aí vim, orei de novo, e a mesma visão. Como se algo estivesse assinando um papel. Aí fui hoje numa campanha, aí orei na casa de uma irmã, numa campanha lá que a gente tá fazendo, e daí lá eu tive outra visão. E a caneta de novo. Só que Deus não me deu a revelação. E eu já ficava angustiada. O que é, Senhor? O que é? O que é? Porque toda visão que eu tenho, Deus me dá a revelação. E eu só falo a revelação de uma visão quando Deus me dá. Quando Deus não me dá a revelação, eu nem conto a visão. E quando eu estava aqui, pregando essa palavra, Deus me deu a revelação. O Senhor disse: é a garantia.
da minha palavra. O Senhor diz assim, a garantia do cumprimento. Eu estou entregando a garantia e estou assinando para você saber que eu vou cumprir e velo para cumprir a minha palavra. Carabassore calaba. Carabaxeria rabassuria narabas. O Senhor diz, eu só dou a resposta na hora que eu quero. E eu estava muito aflita. Porque o meu coração dizia, será que é uma sentença? Eu tenho muito medo das visões que eu tenho, irmãs. Muito medo, porque quando eu tenho uma visão, eu sei que o Senhor vai fazer alguma coisa. Então, quando eu estava aqui, que o Senhor falou que a visão que eu tinha tido às 3 era a garantia da palavra dele que se cumpriria. Eu descansei o meu coração porque eu entendi que o Senhor é quem garantiu. E eu tive outra visão. Eu via papéis sendo rasgados. O Senhor disse, estou anulando sentenças de Satanás. Estou anulando sentenças de Satanás. E estou garantindo que a minha palavra vai se cumprir na história dela. Porque eu velo para cumprir a minha palavra e ela não cai por terra. E eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Aqui eu quero que você pegue. Eu quero que você abra o seu coração. E eu quero que você pegue essa palavra, ó. Lucas 1, 24 e 25. Pouco tempo depois, a sua esposa ficou grávida. E durante 5 meses não saiu de casa. Ela disse, agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filho. Você vê que Isabel está preservando a promessa. Ela decide se recuar. Porque se ela falasse, talvez muitos não acreditassem no que ela estava gerando. Porque tem pessoas que precisam ver para poder crer. E não adianta você falar. É necessário que elas vejam. E, aleluia, durante 5 meses ela não saiu de casa. Quando ela diz, agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar. Porque ela sabia que pessoas desprezavam ela pelo simples fato dela não gerar. Tem pessoas que desprezam-nos porque nós não temos uma condição boa. Outras porque não sabemos falar eloquente. Outras porque não temos uma faculdade. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, o anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. Agora, Maria vai ser visitada. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você, Deus vai alcançar não só você, aleluia, mas Deus vai alcançar outros. E quando Deus cumprir na tua vida, ninguém vai te desprezar. Quando Deus cumprir na tua vida, aleluia, ninguém vai poder dizer que não foi a mão de Deus. E o Senhor manda dizer para ti: ei, eu vou fazer todos ver. Quando ela sai, ela não precisa dizer, eu tô grávida. As pessoas já vê. Você não vai precisar dizer. Elas vão notar. Elas vão saber que o teu Deus cumpriu na tua vida. Quando olhar para você, saberão que foi a mão de Deus. E entenderão que o Todo-Poderoso, Rei de Rei Calabaxé, foi quem fez. E Calabaço, Rei Camanária. E o Senhor manda dizer para ti, vai ser visível, vai ser notório o que eu vou fazer. Tu não precisará falar. Aleluia. Porque verão com os próprios olhos que foi eu que fiz, que foi eu que operei, que foi eu, o Senhor. Aleluia. Que mudei, que transformei, que tirei. E o meu espírito, aleluia, falará por você. Porque assim te diz o Senhor, vai chegar o tempo. Assim te diz o Senhor, vai chegar o tempo. Assim te diz o Senhor, vai chegar o tempo. Ei, escute aqui. Apronta teu ouvido pra cá. Halaborde neguei a súria. Harabarabasheri kemiaia sobre cá. Harabarabasurie de canto negia sei. Hayanaia sobrai kayanaia sobre derebas. Vai chegar o tempo, diz o Senhor. Assim como eu fiz na vida de Isabel, vou eu fazer na tua vida. Tu vai testemunhar. E todos aqueles que te desprezaram, que te humilharam, que te colocaram de lado, olharão para você de posse, de promessa e de vitória, e contemplarão que eu fiz. E contemplarão que eu completei, que eu entreguei a narqueia sobre calabas. Porque verão o resultado. Verão o resultado com os próprios olhos. Ei, de casobra darabas. Lucas
Lucas 1:57. Chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz um menino. Olha só o que vai acontecer. Meu Deus, eu preciso entregar. Chegou o tempo de Isabel, aleluia, ter a criança e ela deu à luz a um menino. Eu preciso te entregar aqui. Quando chega o tempo, não tem quem impeça o acontecimento, tá entendendo? Eu quero que tu entenda. Quando chega o tempo, não tem quem impeça aleluia, o acontecimento. Os vizinhos, olha só, tem gente que já pegou, aleluia. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Os vizinhos, aleluia, ouviram falar. Vão ouvir falar. Vão ouvir falar de quê? Da bondade do Senhor para com Isabel. Existe uma bondade do Senhor para com tua vida. O que o Senhor vai te dar já tem nome. Tem gente que quer mudar o nome do que Deus vai te dar, mas o que Deus vai te dar já tem nome. Versículo 60. Mas a sua mãe disse: não, o nome dele vai ser João. O que Deus vai te dar já tem nome. O que Deus vai te dar já tem nome. Já tem tempo, já tem data determinada para acontecer. O Senhor diz assim: minha filha, foi colocado muitas coisas no altar. Orei de Kamanaga Shepia. Rime de Kamanaga só, mas eu estou visitando a oração. Eu estou visitando a oração porque eu ouvi. Anaria sobre Kamanaga. Assim como ouvi a oração de Zacarias, eu ouvi a oração. Sobre e eu, o Senhor, vou fazer. E eu, o Senhor, vou operar. Oriarabaxere de calabas. O tempo está determinado. Eu sou dono do tempo. Eu sou aquele que coloco cada coisa no lugar e determino cada uma delas. Eu faço acontecer. Eu faço movimentar, como também faço recuar. E tem situações que foram levantadas, mas eu, Senhor, vou fazer recuar. Ou eu fazendo recuar. Ou eu fazendo retroceder por amor a ti. Digo para ti, vão ouvir falar da minha bondade para contigo. Vão ouvir falar do meu favor para contigo. E eu já posso silenciar os acusadores. Se perguntarão entre si como foi que aconteceu.
Eles se perguntarão, quem foi que fez? Como? Remanto te eu sou o Senhor de sinais. Eu sou o Senhor que me manifesta. E digo para ti, vai ter manifestação. Da minha vontade na terra para contigo. Vai ter manifestação da minha vontade para contigo. O Senhor manda dizer para ti, aleluia, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu vou ser exaltado, eu vou ser glorificado, eu vou ser adorado. Eu vou ser adorado, eu vou ser glorificado dentro dessa situação, dentro, aleluia, dessa história. Olha só, Lucas 1, versículo 64. Neste momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Agora, Zacarias pode falar. E agora, aleluia, ele louva, ele adora, ele exalta, ele glorifica a Deus. O Senhor manda dizer, eu sou o Deus que vou colocar na tua boca cânticos novos. Eu sou o Deus que vou colocar na tua boca, aleluia, um sorriso novo. Eu sou o Deus que vou trazer para os teus lábios a alegria. E eu quero aqui profetizar para a tua vida. Aleluia, a grandeza de Deus vai ser tão grande na tua história. Olha aqui para mim. A grandeza de Deus vai ser tão grande na tua história. A grandeza de Deus vai ser tão grande na tua vida. Aleluia, que quem não entende, aleluia, vai ficar com medo. Que quem não compreende vai se assustar, porque Deus vai fazer e vai manifestar a presença dele, aleluia, será manifesto na terra, para que todos vejam e saibam que foi ele que fez. Lucas 1, versículo 65. Os vizinhos ficaram com muito medo. E as notícias dessas coisas se espalhavam por toda a região montanhosa da Judéia. A notícia vai se espalhar. A notícia vai se espalhar. Do feito acontecido. Tem gente que está compreendendo. A notícia vai se espalhar. Guarda essa palavra. A notícia vai se espalhar. Do feito acontecido pela mão do Senhor. Porque assim como Isabel, que não podia ter filho e Deus fez gerar. Deus manda dizer que aquilo que é improvável na tua vida de acontecer, Ele vai fazer acontecer porque Ele é Deus. Muitos vão se surpreender, porque a notícia do que Deus fez vai correr. Muitos vão se assombrar porque não vai entender como foi que aconteceu. Mas Deus manda dizer, fui eu. O Senhor manda dizer, fui eu que operei, foi eu que fiz. Anaia sobre barabás.
Muitos vão ouvir e vão se perguntar. Mas vai haver resposta. Porque muitos vão se calar. Muitos vão se calar com a resposta que o Senhor vai dar. Versículo 66. Todos os que ouviam essas coisas, pensavam nelas, perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois de fato, o poder do Senhor estava com ele. Todos pensavam nelas e perguntavam. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas, perguntavam: o que será que esse menino vai ser? Pois de fato o poder do Senhor estava com ele. Pois de fato a presença do Senhor estava com ela. Pois de fato o Senhor estava em cada palavra que liberou sobre a vida e a causa, a situação. E sabe o que é que o Senhor diz? Aleluia. Eu vou cumprir. Aleluia, a palavra. Eu vou cumprir a palavra. O Senhor diz assim: não temas, eu vou cumprir a palavra. Não dê ouvido a quem diz que não vai acontecer. Eu vou cumprir a palavra. Tem gente que está duvidando, mas eu vou cumprir a palavra. Tem gente que está rindo, mas eu vou cumprir a palavra. Porque eu sou Deus de cumprimento. Eu sou Deus de cumprimento. Eu vou cumprir o que sair da minha boca. Porque eu sou o Senhor que faço acontecer. Eu sou o Senhor que opero. Eu sou o Senhor que faço. Eu sou o Senhor que mudo. Eu sou o Senhor que visito. Você só precisa acreditar. Você só precisa compreender que aquele que liberou a palavra é fiel para cumprir ela na tua vida. É fiel para cumprir ela na tua história. É fiel para fazer você viver. O Senhor está dizendo: não duvida. O Senhor está dizendo: não duvida. O Senhor está dizendo: não duvida, porque eu vou fazer, meu Deus. Eu sou o Deus que faço. Eu tenho um controle na minha mão. Eu tenho um controle na minha mão. Eu sou o Senhor. Por que que tu duvida? Por que que tu duvida se eu sou o Senhor? Oh, aleluia. Deixa eu entregar algo aqui. Aleluia. Deixa eu entregar algo aqui. Provérbios 8. Aleluia. Provérbios 8. Aleluia. Eu vou ler aqui alguns versículos porque eu preciso entregar esta palavra. Eu preciso entregar para você esta palavra. Você vai sair daqui debaixo da palavra, aleluia, a qual Deus te entregou. E ela vai te dar respaldo para, aleluia, o cumprimento daquilo que foi dito pela boca do Senhor.
Provérbios 8, eu vou ler o 21 e o 27. O 21 diz assim, aleluia. Vou ler o 20 e o 21 para que vocês entendam. Eu ando no caminho da honestidade e sigo os passos da justiça, dando riqueza aos que me amam e enchendo as suas casas de tesouro. O Senhor é quem dá. O Senhor é quem tira. O Senhor é quem enriquece e o Senhor é quem empobrece. Aleluia. E hoje aqui, aleluia, o Senhor manda dizer para você que Ele é Deus, dono do tesouro. Ele é Deus, dono das riquezas. Já já você vai entender o porquê que eu estou lendo isso. Versículo 27. Eu estava lá quando Ele colocou o céu no lugar. Aleluia. Um Deus tão grande. Um Deus que fez o mundo. Que tem o poder de todas as coisas. Ele não pode fazer. Existe um tesouro guardado que Deus vai colocar nas tuas mãos. O Senhor manda dizer para você, aleluia, que Ele é Deus que faz. Que Ele é Deus que opera. Que Ele é Deus que muda. E o Senhor diz assim, eu derramarei sobre ti a prosperidade. Eu colocarei nas tuas mãos a prosperidade. Por que é que eu estou falando isso? Porque enquanto Deus me deu esses versículos, eu via como se pessoas recebessem como se fosse ouros. Sabe, ouro? Aleluia. Eu via como se pessoas recebessem ouro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em nome de Jesus, eu aqui profetizo. Aleluia, que tu vai receber os tesouros do Senhor sobre ti. Tu vai receber as riquezas encobertas. Seja na área espiritual, material, financeira, familiar, porque tem muitas riquezas. Tem gente que abrange a riqueza somente no dinheiro. Mas tem muitas riquezas. Riquezas na saúde. Na vida espiritual, tesouros escondidos. E aqui, eu quero impartir contigo. Coloque a mão na tua cabeça. Coloque a mão na tua cabeça aí. Todas as riquezas. Ariaria soube decai. Toda a prosperidade material. Rabachei kamanaria sou. Financeira, espiritual, dons e talentos. Deca sub decai. Que está na minha vida. Remanuia sobre decai a céu. Eu imparto sobre a vida daqueles que estão alinhados para com o Senhor, no mesmo propósito. E aqui como um ato profético, Jesus, que eles venham receber do Senhor, essa impartição, eu estava lá na igreja quando o Senhor falou comigo. E o Senhor disse, filha, para que eu derrame sobre você, tu precisa derramar sobre o meu povo.
suyanaya sei, arabas. E aqui, Senhor, na autoridade que tu me dá espiritual, Pai, eu quero impartir, Senhor, a unção da revelação, da profecia, Pai, da prosperidade financeira, espiritual, do dom do conhecimento, sobre de calabás, da palavra revelada, da tua palavra, dos tesouros escondidos e riquezas encobertas, e a partir de agora, Senhor, aqueles que receberam da tua parte se manifesta com um sinal. Se manifesta com um sinal, se manifesta com um sinal, se manifesta com um sinal. Agora, Jesus, agora, Jesus, agora, Jesus. Ramanaga suyanaya sorieiri arabas. Eu vejo o Espírito Santo de Deus tocando. Eu vejo o Espírito Santo de Deus tocando agora. Tem gente que vai receber. Tem gente que vai receber sinal de Deus, de testificação que Deus fez. Ou de camanaga chorederebas. Mas eu precisava fazer isso, porque o Senhor estava me cobrando. O Senhor disse que eu estava retendo. Que eu estava retendo para mim aquilo que era para ser compartilhado. Não se preocupe quem vai falar, quem não acredita. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer. Porque o Senhor é Deus justo e verdadeiro. O Senhor é Deus justo e verdadeiro, então receba em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu entregar algo aqui. Antes de eu fazer a oração, que eu vou fazer uma oração. Mas deixa eu só entregar esta palavra. Aleluia. Quando o Senhor falava comigo, deixa quem quiser acreditar, deixa quem não quiser acreditar. Você vê aqui que Zacarias ficou sem falar porque não acreditou. Aleluia. E o Senhor falava ao meu coração: a conta vai chegar e vai chegar no endereço certo. Deus é justo e Ele não se confunde. Aleluia. Ele não se confunde com CEP, CPF e nem destino. Aleluia. A conta vai chegar e vai chegar no endereço certo. Deus é justo e Ele não se confunde com CEP e nem com destino. Aqui ele duvidou Zacarias e ali ele, pela dúvida dele, ficou sem falar. E Deus mandou eu te entregar. Aleluia. Todas essas coisas que vão acontecer na tua vida. Então receba, porque foi da parte de Deus. Deus mandou te entregar algumas coisas que vai acontecer na sua vida. E foram essas que Deus está estabelecendo. Então descanse o seu coração, porque aquele que faz, ele é fiel para cumprir. E ele diz assim: vou eu cumprir, vou eu fazer, e todos verão que foi eu, o Senhor, que fiz. Que foi eu que operei. Aleluia. Vamos orar? Tem alguém para Jesus? Se tiver alguém para Jesus, coloca aí. Aleluia. Eu quero aceitar Jesus. Eu vou voltar, que nós já vamos orar e tu já vai ser ativada. Ô glória, porque eu creio assim. Tu já vai ser ativada. Jesus já te pega. Aleluia. E já te ativa espiritualmente. Se tu quer voltar para Jesus, se reconciliar, aceitar. Aleluia. Coloque aí: eu quero aceitar, me reconciliar. Glória a Deus. No final da live, para essas pessoas
que aceitou Jesus e querem participar do nosso ministério, eu vou deixar o link, tá? O link do nosso ministério nos comentários. Você pode estar entrando. Daqui a pouco nós temos culto e é uma bênção. E semana passada a gente não começou um propósito, mas nós vamos começar um propósito amanhã. Em nome de Jesus, já vou passar lá no grupo de jejum e oração e vocês já vão ficar por dentro, tá? Glória a Deus, para quem quiser entrar no grupo, eu vou deixar o link. Você clica e entra, tá? No final da live, fixado. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor. Neste momento, Pai, eu oro, Senhor, em prol da vida dos teus filhos. E aqui, Senhor, me coloco na tua presença, Senhor. E neste momento, Espírito Santo do Senhor, eu quero que o Senhor ative, Senhor, sobre eles, Pai, o chamado, sobre ele a unção, sobre ela, Senhor, neste momento, e que ela receba do céu uma porção, que ele receba do céu uma porção, Pai querido e amado, onde eles estiver agora, que a tua unção desça sobre a cabeça e renove, Pai querido e amado, que eles sintam uma graça, que eles sintam uma autoridade. Espírito Santo do Senhor, nós amarramos agora todo pensamento de dúvida, todo pensamento contrário, nós colocamos por terra agora em nome de Jesus. Pai querido e amado, Pai, eu te peço que a tua presença se manifeste agora na casa, se manifeste agora na vida. Visita esta mulher agora, Pai. Visita esta mulher agora. Enche ela do teu espírito. Ei, papai, te peço, visita este homem. Enche ele do teu espírito. Oh, rabaraba xere calabaço. Arabanaga suria naraxe. Arabadaga sobre camanaia. Nós ativamos agora esta unção. Ah, Espírito Santo de Deus, que será manifestada na terra. Arabarra sobre calamanaga. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, corta todo laço diabólico do inferno, desfaz, papai, todo laço, Senhor, maligno, toda trama de Satanás seja agora desfeita, todo laço seja agora cortado. Eu te repreendo em nome de Jesus. Tu quer atuar nesta mente, tu quer atuar nesta casa, mas em nome de Jesus tu não tem autoridade. Em nome de Jesus agora, o poder que desce sobre ela é o poder do Senhor. 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 E nós ativamos agora espírito de incredulidade. Espírito de incredulidade. Ai, dente que me negue a sobrecai. Eu te dou uma ordem agora. Cai por terra. Cai por terra agora em nome de Jesus. Seja cheia agora. Seja cheia agora. Seja cheia agora. Rapacamanaga sobre de. Seja cheia. Cheia do Espírito Santo de Deus. Ei, deria sobre calabash. Recebe agora aí a unção. Recebe agora aí o fogo. Recebe agora aí, ó. Renegasheri kamanaga. O Senhor toca na tua língua. Rikamanaga sheri arabaraba. Ai, derraçou. E o Senhor desenrola os dons, ó. Porque o Senhor é grande. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Espírito Santo de Deus, eu oro aqui pelas pessoas que estão te aceitando. Eu oro aqui por cada um, Senhor, que está se reconciliando. Ah, Senhor, para aqueles que voltaram, Senhor, para o caminho que não deveria sair. Senhor, fortalece. Senhor, renova. Senhor, restaura. Espírito Santo de Deus, transforma, muda. Tira o pensamento suicídio, tira o pensamento de extermínio, tira, Jesus. Coloca por terra agora em nome de Jesus. Repreende agora em nome de Jesus. Cai agora todo laço. Cai agora por terra. Canaia Sebria, Amanaga
sobredecai da mente agora, ó. Ó, o Senhor desfazendo, ó. Ó, o Senhor anulando, ó, a maquinação do pensamento, ó. O Senhor diz, eu te resgato, ó. Ó, vai morrer não. Ó, o pensamento, ó. Ó, eu desfazendo os pensamentos, ó. Porque visito a trama que foi feita para acontecer dentro do quarto. Estou anulando agora. Estou anulando agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu entro com salvação, eu entro com resgate de pensamento, diz o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Abençoa, Senhor, as intercessoras ADM, liderança e subliderança, Pai. Toma nas tuas mãos as tuas filhas, renova, restaura, em nome de Jesus, aonde aonde estiver, Senhor, uma brecha, aonde tinha uma ruptura, Pai, em nome de Jesus, seja fechada agora. Agora toda brecha, agora toda brecha, agora toda brecha, em nome de Jesus. Coloca por terra. Espírito Santo de Deus, abençoa os dizimistas, ofertantes e contribuintes. Pai, faz eles prosperar. Crescimento, prosperidade sobre o teu povo. Nós profetizamos agora sobre a tua igreja. Unção da prosperidade. Crescimento sobre o teu povo. Portas abertas para a glória do teu nome, 200, 100 vezes mais. Pai, Senhor, a colheita será abundante, será grande, para a glória do teu nome. Nos dá, Senhor, uma noite abençoada. É o que nós te pedimos, louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos comentários vai ficar o link do grupo para vocês que querem entrar. Amanhã vamos começar um propósito, amém? Que Deus vos abençoe, que o Senhor esteja com vocês. Amém? As nossas lives é às 8 horas da noite. Não façam em outro canal. Um cheiro e a paz do Senhor Jesus.